E bem, a gente precisa estar falando do caos que foi esse Vasco da Gama e Bragantino. Coisas inacreditáveis aconteceram dentro de campo e também fora de campo, perfeito? Vamos tentar analisar tudo e não passar do ponto, talvez, mas eu acho que seja algo bem impossível, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que estar lembrando que o Vasco está realmente focando do Brasileirão, né? Para fazer o máximo de pontos possíveis o mais rápido para sua torcida, né? Meu time não passar sufoco como vem passando nos últimos anos. E claro, não é isso que está demonstrando. Vamos lá. Vasco não colocou seus titulares e nem um pouco o time secundário dentro da última partida da Sul-Americana, que poderia estar retirando 3 datas do calendário, sendo que o Renato Gaúcho ele está poupando o time por conta do calendário. E aí entra uma incoerência, porque não tirar 3 datas logo do calendário, né? Eu acho que isso seria muito melhor. Acho que até os jogadores iam preferir e até a própria torcida iria entender. Colocar um pouco mais dos titulares e talvez até no Red Bull fazer um time mesclado também. Porque o Vasco quer o quê? Se classifica logo. Tirar 3 datas. Seria muito mais coerente. Seria muito mais o que a torcida também iria querer. Tá ligado? É uma parada muito fácil de se entender. E de estar na cabeça deles. Como que ninguém pensou nisso? O Vasco foi com mais time da base do que com o time reserva. Isso ali foi bizarro. Um jogo muito importante. Irmão, em algum momento você pode sim focar em outra competição. E bom, a gente sabe também que nesse time a gente tem o famoso Saldívia. É um jogador que vem errando demais, jogo após jogo. E a gente tem o Costa, que também erra jogo após jogo. Literalmente, depois daquele jogo do Juventude, que ele tirou o pé quando o cara foi jogar bola aérea, né? Dali pra lá, mano, dali pra cá. Literalmente ele se tornou o caos dentro da defesa também. Então meio que a gente não tem zagueiros. Mas não é só zagueiros. A gente não tem um sistema defensivo. Já tem um ano daqui a pouco. Um ano todo. Tanto faz. Só sei que o Vasco tá tomando muito gol. E isso é bizarro. Isso o Renato Gaúcho também não resolveu. Pode ser até mais culpa dos jogadores, com certeza. Mas quem faz o sistema defensivo é o Renato. E vamos ser sinceros, ele ali também escalou bastante jogadores em alguns momentos que não iria ajudar no sistema defensivo, que era para mais ser defensivo, como o Tietê. Então sim, Renato também erra em algumas escalações, substituições, algo totalmente diferente do que ele fazia nas primeiras rodadas contra o time grande. Ele estava escalando o time, estava fazendo substituições ok, só que depois ele começou a se perder. Mano, o que aconteceu de um ponto pro outro para ele mudar tanto? A gente também deu um azar dos nossos 2 laterais direitos, né? PH e Puma estarem sobre lesões ou ter ido no médico, né? E tudo mais. E o da base, cara, ele até que jogou. Mas, irmão, o cara que ele tava enfrentando ali era um absurdo de um touro, mano. O cara era literalmente um touro. Inclusive, o Mosqueira é o nome dele. Não tinha como ir no corpo, tá ligado? Literalmente ele tava te fazendo tudo. E o PH ali seria muito bom. Mas eu só queria realmente falar desse Mosqueira, que o cara é sinistro, tá? O físico dele é surreal naquele ponto, o que estava acontecendo. Mas bem, era um lateral da base, né? Tendo seu corpo ainda em desenvolvimento. Mas beleza. Inclusive, o Léo Jardim salvou muito, mas muito. Poderia ser 4, 5, 6-0 esse jogo tranquilamente, sem nenhum problema. O Léo Jardim estava lá e salvou. Claro, tem suas críticas ao Léo Jardim em outras partidas, mas ele salva demais, entendeu? E isso é o problema do sistema defensivo também. Tudo se baseia no sistema defensivo. Se o goleiro está salvando muito, tem algum problema. E claro que ele vai falhar em algum momento, porque a gente sabe que ele vai falhar. E ele tem problemas ali para sair na bola aérea e tudo mais. E outra coisa, Red Bull Bragantino, ele literalmente jogou contra o River Plate, com um time titular. Se não me engano, foi o mesmo time titular que enfrentou o Vasco. E o Vasco poupou jogadores. E aí? Como que faz? Preocupante, correto? Muito preocupante. A gente tem que ver o que vai estar acontecendo, porque os jogadores se cobraram. Os jogadores se cobraram, principalmente Thiago Mendes e o Léo Jardim. Pelo visto,
deu muita merda dentro do vestiário, porque realmente a atitude dentro desse jogo não estava legal. Renato Gaúcho não tem total culpa dentro do que acontece na partida. Os jogadores têm que ter essa atitude. E claro, Renato tem culpa, jogadores têm culpa, cada um em seu âmbito ali, correto? Jogar toda a culpa assim no Renato também não é certo, mas é aquilo, quem toma decisões é o técnico, correto? E os jogadores precisam estar jogando. A gente sabe que esse elenco, cara, ele é muito fraco mentalmente. Ele é terrível mentalmente. E o pior é que já passaram algumas janelas e esse mental não melhora. Isso está sendo um problema. O Vasco, acho que atualmente ele não consegue ter jogadores que tenham um mental bacana. Não consegue fazer contratações para isso. O Vasco faz através de empréstimo, faz, jogadores livres e tudo mais. E o único cara que vê assim é o Thiago Mendes, sabe? E acredito até que o Puma possa ter um pouco desse mental, entende? Mas também, o problema defensivo que ele tem é bizarro, né? Mas enfim, a gente sabe que o Vasco tá sofrendo com isso. E claro que a venda da SAF vai poder estar ajudando dentro desse quesito. Mas e aí? Será que o Vasco vai estar conseguindo vender até a venda, até a janela abrir, né? Isso aí vai ser um grande problema se não conseguir. O Vasco precisa trazer jogadores prontos, aptos fisicamente, mentalmente e líder. E que não tenha medo, que não sinta a pressão da camisa também. Então, literalmente, a gente também tem o Piton, que, cara, eu acho que o ciclo dele vai acabar, não sei, nesse meio do ano. Se o Vasco conseguir estar fazendo aí a venda da SAF ou no final do ano. Cuiabano também é um grande problema no quesito físico, ele não tem sua constância, não dá pra estar contando com ele, mas com o Piton a galera também já tá meio de saco cheio. O Vasco precisa contratar, mano, uns 2, 3 zagueiros, porque, cara, o Vasco não vai poder estar comprando com esse, tá? Acredito eu. Robert Renan até dá, eu acho que ele tem até uma aptidão física pra evoluir ainda, mas é aquele pé atrás e tem o Lucas Freitas também que é um pé atrás. O Vasco precisa de volante, vai precisar contratar volante, precisa contratar atacante também, porque, cara, Spinelli e Brenner não vai dar muito certo não, né? A gente precisa de alguém mais goleador e isso custa caro, né? Não é fácil você ter esse jogador, um jogador que a gente saiba e tenha confiança disso. É um grande problema também. E claro que o Renato se esconder depois de ser xingado não é bacana. Isso não pode estar acontecendo. O auxiliar tomou a frente dentro de campo porque ele não quis estar lá. E a mesma coisa na coletiva. Como que na coletiva o técnico, líder, sabe que também erra? Ele também erra. Ele tem que aceitar isso. Que a culpa também é dele. E não só jogar as culpas os jogadores. Quem faz substituição é ele. Quem escala é ele. E ele não tem feito isso muito bem. Correto? E as entrevistas coletivas dele quando perde são terríveis, constrangedoras. E quando ganha, é boa. E isso aí é um problema que ele tem que rever ao mesmo tempo. Porque ele tinha total apoio da torcida, dos jornalistas e da comissão, né, do futebol do Vasco ali. E agora tá começando a perder tudo isso diante das entrevistas dele. E agora, Thiago Mendes e o Admar irem pra coletiva no lugar dele, pra fazer uma proteção pra ele, totalmente errado. Admar não deveria estar lá. Quem deveria estar no lugar do Admar é sim o Renato Gaúcho e o Thiago Mendes tinha que estar lá sim. Com certeza para falar pelos jogadores. Porque é aquilo como eu falei. Uma coisa é o jogador, outra coisa é o técnico. E quem tá errado ali é os jogadores, porque quem entra em campo são eles. E a gente sabe que esses jogadores são esse tipo. Então, acho que no final não faz nem tanto sentido cobrar, porque a gente já sabe como eles são. Mas os caras não evoluem, sabe? Eu acho que esse aí é a parada mais bizonha de todas. Os caras não conseguem estar evoluindo nesse sentido. Cara, que parada fraca, entende? E no final, cara, como que o técnico líder que parece nas coletivas, como parece? Ele faz isso, que meio que salvador da pátria do Vasco, que é maior que o Vasco, e aquilo que eu falei, as entrevistas dele faz levar a isso, e é um grande problema. Ele não pode estar falando do jeito que fala. Quando chegou o Vasco tinha um ponto, agora a gente saiu da zona e agora tá perto da zona. Ele não pode mais manter isso, porque ele que tá à frente. Quem tá perdendo é ele. E tá poupando os jogadores ainda. Em outras, pra focar aqui. E não consegue fazer bem na outra. E nem no Brasileirão. E aí tá ruim nos dois. E ainda podia ter poupado o calendário. E aí, como que faz? Preocupante. Preocupante, cara. Ele tinha que estar lá, sem sombra de dúvidas,
ele também tem que chamar a responsabilidade. Ele não aceita ser xingado, né? E aquilo, acho que possivelmente se acha o salvador dentro do Vasco e que isso não é uma atitude muito bacana e que ele realmente não pode estar fazendo isso, sem sombra de dúvidas. Pô, e te falar também, o André Gomes tá complicado, hein? Tá complicado, mano. Ele não tá fazendo nada certo. Sei lá se é a Copa do Mundo, ele tá não querendo ir pra cima, não tá querendo partir, não tá querendo fazer o que ele fazia. Será que a Copa do Mundo mexeu com ele? Com certeza mexe com os jogadores, né? É uma Copa do Mundo, mas no nível que ele tá, daqui a pouco ele vai nem ser convocado, né? Mas acho que ele vai ser sim por tudo que ele tem feito aí, já foi testado várias vezes. E no final, ele precisa estar evoluindo, ele precisa voltar ao que era, porque sem ele, o Vasco se torna muito pior, porque ele só tinha ele ali na parte da frente. Estamos sem Nuno, Spinelli e Brenner não dá pra estar contando. Ponta direita, Inestrosa, ele entra muito bem como titular, a substituição não entra, não tem tantas oportunidades. E a ponta direita, sei lá, quem é o da ponta? O Adson também não fez aquela lá grande partida, não conseguiu ser um gênio. Às vezes ele chuta bem na bola, às vezes ele chuta fraco na bola também. Pô, mano. E ainda o Volpe, ele em alguns momentos virou basicamente o Neuer. Caraca, mano, me dá um ódio quando um jogador virou o Neuer contra o Vasco dentro do São Januário. Pô, aquele ali ficou muito puto. E ainda teve aquela troca que ele tirou o Rojas. Ele tirou o Rojas. O Vasco já não tem meio de campo direito criativo. E aí ele encontra com o Brenner. E ele literalmente não faz absolutamente nada. Já tem alguns jogos dentro do Vasco. E ele não vai ser alguém mais criativo e que o Rojas não vai estar jogando ali pelo meio campo. Mas uma coisa que não faz sentido nessa substituição e nessa noite. E o Vasco foi amassado pelo Red Bull Bragantino dentro de casa. Tinha poupado jogadores para jogar essa partida. Não foi muito bem contra o Olímpia. Nada deu certo. E nada deu certo contra o Bragantino. E aí, ficou sem os dois ainda. Tem 2 vitórias. Só se lascou. Perto da zona. E o outro deve se classificar em segundo. E se classificar, que agora vai levar os times mesclados? Vai levar mais titulares? Pô, podia ter se classificado em primeiro, né? Então, cara, são incoerências que acontecem. E eu acho que acontece com muito jogador. Jogador não, né? Mas técnico aqui dentro do Brasil. Eu acho que o ego que os caras levam é uma parada absurda. E eu acho que é uma parada simples de se pensar, né? Acho que pelo diálogo que eles têm e que mostram pra gente, é só fazer aquilo que eles falam, sabe? E pensar. É coerente. E no final também, putz grila, mano, que chute do Rodrigo. É Rodriguinho, né, que fez o gol? Chute safado, cara. Chute serpente, sei lá. Que loucura foi aquela? E bom, depois dessa coletiva, o Vasco chegar no dia seguinte e falar que o Renato Gaúcho pediu demissão e o Edmar ontem falou que não teve uma conversa dessas, vai ficar ainda pior, né? Pro Vasco, pra instituição Vasco da Gama. Nem para as pessoas. Mas horrível aquela coletiva, né? E são coisas recorrentes dentro do Vasco. Sempre tem isso de uma partida para outra. É na instituição, é jogadores, é técnico. Cara, tá cansativo, irmão. Tá cansativo. O que custa o jogador ter uma coerência, ter um equilíbrio, sabe? O que custa o técnico ser coerente, irmão? Pô, sempre ali no Vasco, sempre, sempre, sempre. Mano, são, sei lá, 20 anos nessa mesma merda. Todo ano. E a gente sempre tem... Cara, o pior é que todo ano, ultimamente nos últimos, é sempre uma esperança. É sempre uma oscilação absurda que tem. A gente não consegue ficar, sei lá, em 10º, sabe? Com equilíbrio, pelo menos. Em 10º, com equilíbrio. Jogando. É sempre altos e baixos, cara. Eu acho que isso vai acabando mais com a gente. Eu não vou nem falar de esperança, porque todo momento a gente tem esperança. E o pior, e o Renato sair? Quem vai estar vindo? Quem vai vir como treinador do Vasco? O Vasco diz que não tem dinheiro. Tem essa parada da SAF. Pode ser atrativo, mas é preocupante também. Como vai ficar a cabeça dos jogadores? A gente vai estar chegando aí na Copa do Mundo e é de novo uma oscilação absurda que acontece e que a gente não aguenta mais, cara. Isso dentro do Vasco